E de repente apareceu um nódulo na mama. O que fazer? Será que é algo maligno ou é um nódulo benigno? Confira essa entrevista agora no Consultando o Seu Médico. A gente conversa agora sobre os nódulos benignos da mama com a doutora Josmara Furtado. Ela é mastologista e sempre que aparece algo diferente na mama, as mulheres já ficam bem assustadas, não é, doutora? Eu creio que muitas chegam aqui apreensivas aqui no consultório. É verdade, porque qualquer nódulo que aparece na mama da mulher, ela sempre acha que é algo suspeito, acha que é algo maligno, mas é importante lembrar que a maioria dos nódulos de mama são benignos, a maioria não são suspeitos de malignidade. Os mais comuns são cistos mamários, né, que a gente diz que faz parte da displasia mamária. O cisto mamário, vamos dizer que ele seja uma alteração funcional benigna da mama, faz parte da mama da mulher, porque à medida que a idade vai aumentando, a mama vai mudando. Antes a mama, quando é mais jovem, a mama é mais firme, mais densa, que a gente chama, mais glandular. E com o tempo a mama vai ficando mais lipossubstituída, mais gordurosa. Então, quando a mama fica mais gordurosa, essa transição de glândula para gordura favorece a formação dos cistos. Então, os cistos fazem parte do processo de involução da mama. Então, os cistos são nódulos de líquido. Além deles, tem os fibroadenomas, que são extremamente comuns. Então, os nódulos benignos da mama mais comuns, os sólidos, são os fibroadenomas, que correspondem à grande maioria e raramente se transformam em algo, né? Na literatura se coloca que é em torno de 1 para 1000, a cada 1000 mulheres tem um nódulo de mama benigno, pode evoluir para algo. E mesmo quando evolui, é para a neoplasia de baixo grau, ou então a lesão de risco, chamado carcinoma lobular in situ, não é nada grave. Linfonodos. Linfonodos, as pessoas acham que o linfonodo é algo ruim. Não, o linfonodo faz parte do nosso organismo. Os linfonodos são órgãos como qualquer outro órgão do nosso corpo. Eles produzem, eles abrigam as células que produzem as nossas células de defesa. É um órgão que produz as células de defesa. Então, os linfonodos, eles aumentam de tamanho, seja uma reação benigna, como um processo inflamatório, um processo infeccioso, até uma vacina pode aumentar o linfonodo, como as vacinas da Covid também podem aumentar o linfonodo, mas não levando à malignidade. Ele aumenta porque é uma resposta ao organismo pelo estímulo de aumento das células inflamatórias, que fazem parte do processo de imunidade da pessoa. Tá? Então, o linfonodo ele pode ser maligno ou benigno, como qualquer outro órgão pode ser acometido por algo. Tá? Então, o linfonodo é nosso, faz parte da gente e pode ser acometido por algo maligno, como qualquer outro órgão. Doutora, sem contar que tem também lesões, né? Por pancada, traumas. Trauma não está relacionado a câncer. Tá? Então, as mulheres geralmente pegam o nódulo e dizem que teve uma relação com trauma em algum período da vida, mas não, nenhuma relação de trauma que leva ao indício de formar uma neoplasia de mama. Isso já é verídico, já é certo. Doutora, e quando tem trauma, normalmente tem dor? Porque muitas mulheres relatam a dor na mama. A dor na mama é algo fisiológico. A mama, ela pode doer. Se a minha mama tem mais glândula mamária do que gordura, ela vai doer um pouquinho mais. Então, o fato de ter dor não é grave, mas obviamente tem que excluir se tem outras alterações, né? Então, 90% das dores da mama são benignas, mas 10% pode ter alguma causa relacionada que não tenha relação com a própria mama, como alterações de arcos costais, alterações de traumas, inflamação local. Então, geralmente, as lesões benignas da mama, elas são indolores, não levam a nenhuma alteração maior. Geralmente, os tumores de mama raramente levam a dor na mama. Então, a mama faz parte desse contexto da dor, tá? Porque tem alterações hormonais que podem levar a esse desconforto mamário, mas não necessariamente relacionada a algo complicado. Eu sempre digo que doer é bom, porque faz com que a mulher procure um especialista e seja avaliada. E o autoexame funciona ainda? Deve ser feito?
Existe aquele autoexame clássico que antes se incentivava bastante, que era examinar as mamas depois do período da menstruação, uma semana após, com a mão atrás da cabeça. Hoje em dia a gente não recomenda dessa forma. Tudo que a gente recomenda com um pouco de dificuldade, como ensinar a fazer, às vezes a pessoa não faz. Então hoje a gente tenta trazer a praticidade, examinar sempre que lembrar, de qualquer forma, para se conhecer. Então a gente chama de conscientização das mamas. Então não existe período ideal para examinar, é você se conhecer. Se eu tenho o hábito de me examinar, eu vou identificar pequenas alterações que você vai perceber que não são suas habituais. Isso também vai me ajudar a procurar o especialista e ver que é algo diferente do meu normal. Aí, quando há esse algo diferente do normal, tem que fazer ultrassom mamário, mamografia? Sim, o ultrassom ele pode ser feito em qualquer faixa etária, sem problemas, mas ele não é considerado um exame de rastreamento, ele é um exame complementar à mamografia. Já a mamografia, a recomendação é que seja feita após 40 anos de idade, de forma anual, tá? Mas, obviamente, caso tenha algo suspeito, uma história familiar extremamente relevante para câncer de mama hereditário, às vezes a gente pode fazer de forma mais precoce. Doutora, e todo nódulo benigno precisa ser retirado? Não, não necessariamente. Existem nódulos que a gente chama BIRADS 3, são os nódulos com características benignas, são os redondinhos, regulares, bem definidos, que podem ser só acompanhados. Mas qualquer nódulo, BIRADS 4 ou BIRADS 5, são nódulos que podem sugerir uma malignidade, você tem que biopsiar previamente, tá? Biópsia de preferência de fragmento ou guiada por ultrassom com mamografia, e se necessário, obviamente, se tiver alto risco, você precisa retirar, a depender do diagnóstico da biópsia. Então, se não for retirado, essa mulher tem que continuar o acompanhamento. Claro, os nódulos benignos, que são os BIRADS 3, eles podem ser acompanhados a cada 6 meses, por um período de 2 ou 3 anos, e caso ele tenha estabilidade nesse período, ele já é considerado benigno, certamente. Então, ele pode ser só acompanhado normalmente. Quem tem um nódulo desse benigno, doutora, pode colocar prótese de mama? Não há uma contraindicação. Obviamente, quando vai colocar uma prótese de mama ou fazer uma mamoplastia redutora, sempre é importante investigar para não ter nenhuma surpresa no pós-operatório, né? Então, sempre é indicado fazer uma avaliação com o mastologista, fazer mamografia e ultrassom, quando são necessários, né, de acordo com a faixa etária, e biopsiar. Eu sempre biopsio, que eu acho que é relevante biopsiar, para ir já tranquilo para uma cirurgia definitiva. Muito bem, essa é a doutora Josmara Furtado, expert em mamas. Um beijo, doutora. Muito obrigada pela participação aqui no Check-up e até a próxima. Obrigada, Natália. Um abraço.